Hoje eu vou comentar um dos cases que mais nos orgulhamos, o case do Nordestão. E coincidentemente, neste case, nós modelamos o nosso serviço de prototipagem. Então tá curioso para saber como aconteceu essa história? Aperta os cintos e simbora! Então como é que esse novo serviço surgiu na B2Bit, né? Prototipagem, utilizando, na época a gente utilizava o Sketch, né? Mas também muito conhecido hoje em dia como Figma, né? Protótipos de alta fidelidade. Acabávamos fazendo naturalmente nos projetos que éramos contratados para fazer. Naquela época, a software house da gente pegava o projeto sem ter o protótipo antes, que era um grave erro. Nós tivemos inclusive cases de insucesso, né? Tivemos muito aprendizados por pegar projetos apenas por um escopo por escrito. Então, no Nordestão, o que aconteceu mais especificamente? O diretor de tecnologia de lá, o Leonardo, né, que inclusive gravou um case aqui conosco, desse projeto, chegou com uma ideia bem desafiadora, que era criar um aplicativo, ferramenta, para que todos os colaboradores do Nordestão pudessem se digitalizar e, segundo, que utilizasse essa ferramenta para se transformar numa ferramenta do dia a dia do trabalho delas. E essa ideia, quanto mais ele contava pra gente, mais parecia aquela ideia cabeluda que você não sabia muito bem como desenvolver. E você, dono de um projeto, né, dono da empresa, ou você, dono de uma software house, ou você que está escutando aqui essa história, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Aquela ideia que o seu amigo sempre tem a ideia de um aplicativo, ou você que é dev, né, chega um projeto no seu colo e parece muito mirabolante, o que é sempre normal. Todas as ideias, quando contadas numa primeira história, parecem um pouco cabeludas, né? Então, por isso, o que aconteceu? Nós chegamos para Leonardo e falou: amigo, a gente tá aqui tentando orçar essa sua ideia, né, para transformar em um projeto, e já estava chegando um orçamento ali muito estratosférico. O que eu cheguei para Léo e sugeri para ele, né? Amigo, que tal a gente primeiro fazer uma planta baixa, né, do que você quer fazer? Ou seja, ao invés de você chamar a construtora para já começar a fazer o canteiro de obra, que tal a gente chamar um arquiteto e começar a rascunhar, né, fazer protótipos do que você quer desenvolver? E naquela época, como falei, a gente utilizava o Sketch, né, que é uma ferramenta para prototipar que apenas funciona nos Macs, por isso que acabou ficando um pouco fora de desuso. A gente usa hoje o Figma. E com o passar do tempo, né, quando nos reunimos com ele, nós pegávamos aquela ideia, mapeávamos os processos, né, por exemplo, um fluxo de cadastro. O fluxo de cadastro, no caso dele, era um pouquinho mais complexo, porque não era todo mundo que podia utilizar aquela ferramenta, né? Ele teria que aprovar mediante o login, né, para saber, aquele login, aquele e-mail é respectivo de tal funcionário. Para qualquer pessoa não chegar lá e querer fazer um login, né? Porque afinal de contas era uma ferramenta exclusiva para colaboradores nordestinos. Enfim, então a gente mapeou todos os processos das telas, né, dos fluxos desse aplicativo, e depois disso a gente de fato começou a prototipar e entregou aquele projeto para o Leonardo, né, que era o diretor de tecnologia Nordestão. Isso foi de uma forma bem inovadora, porque não foi uma coisa assim que ele nos contratou, a gente foi para casa e depois entregou para ele. Foi um projeto bem interativo. Tivemos várias reuniões com a equipe dele, né, de todos os stakeholders, né, todas as partes interessadas daquele projeto, e nós entendemos como cada um tinha expectativas ou processo de trabalho da tal forma que, quando fomos mapear e transformar aquilo em um protótipo, atendêssemos todas as características necessárias para esse trabalho. E, pois bem, entregamos esse projeto para eles, ficaram muito felizes. Acabou que eles nos contrataram para futuras evoluções daquele projeto e se transformou um case desse serviço de prototipagem na B2Bit, porque nele a gente criou essa metodologia, né, na qual o cliente participa de forma bem ativa no desenvolvimento do protótipo, e ficou com uma coisa padrão na nossa empresa, que ao invés de pegarmos orçamento, né, fazermos orçamento por escrito, uma coisa muito intangível, primeiro o cliente deveria contratar, e deve até hoje contratar, o serviço de prototipagem. E bem, ficamos muito orgulhosos com esse serviço e espero que você nesse comentário aqui também tenha tirado insights. E no mais é isso, até o próximo vídeo. Valeu!